Então, eu quis trazer esse tema para gente, porque realmente o emprego tem sido um desafio, tanto para quem está passando por essa situação, quanto para os próprios empresários, que dependem também do empregado para estar mantendo a sua economia, né? No caso, a sua empresa girando. Então, eu gostaria que você se apresentasse primeiramente para a gente poder começar a nossa entrevista. Seja bem-vindo. Obrigado, Léo. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aí com vocês aí nesse projeto, né? Maravilhoso aí. Eu tenho acompanhado vocês, né? E legal. Que possa continuar aí esse projeto seu aí. Eu vou me apresentar, né? Meu nome é André. Eu sou formado, sou em técnico de contabilidade, sou bacharel em direito, né? E já há 27 anos eu trabalho em contabilidade. E há 20 anos já responsável pelo departamento pessoal, né? Então, no departamento pessoal, eu sinto aí na pele, né, essa situação aí do desemprego aí, do emprego nesse momento de crise aí, né? Nós, do departamento pessoal, estamos aí vivenciando aí bem de perto toda essa situação que as empresas estão vivendo aí nesse momento de crise, né? Os empregados também, né? Momento de muita incerteza, de saber como vai ser tudo isso, né? E estamos aí, vamos bater um papo hoje aí, conversar um pouquinho sobre isso, sobre esse emprego. O que o governo tem aí para ajudar as empresas, ajudar os empregados, né? Ajudar as famílias de modo geral. E o Maravilha. que a gente tem de medidas que a gente pode nos ajudar nesse momento aí, né? É um desafio, né? Como você disse aí, é um desafio muito grande. É um desafio Exatamente. que nós temos que estar juntos aí, lutando juntos, né? Para vencermos mais essa crise aí. Maravilha, André. Para a gente iniciar aqui a nossa conversa, eu tenho aqui uns dados atualizados, né? Que nós temos visto muitas notícias de perda de postos de trabalho. E segundo o CDL Volta Redonda, no período de 1 de março a 14 do 4, as demissões no comércio já chegaram a 5.851. Né? A gente já tem esse número de demissões bem expressivo. Como está sendo para as empresas se manter economicamente e, ao mesmo tempo, tentar manter o emprego de seus funcionários com essa pandemia, né, que fechou vários postos de trabalho? Sim, sim. Assim, muito entristece a gente essa estatística, né? Foi uma estatística aí que você vê só no nível de Volta Redonda, quase 6 mil, né, demissões. E além das demissões que aconteceram aí, uma coisa que me preocupa muito é que as empresas estão utilizando as medidas que o governo está instituindo, né, de suspensão de contrato, de redução. Então, muitas empresas ainda estão utilizando essas medidas e, infelizmente, assim, a suspensão está sendo a mais utilizada. E eu vejo assim que a suspensão, se o empregado suspendeu o contrato do trabalhador, né, e ele pode suspender, nós vamos ver mais na frente, vou estar comentando sobre isso. E Sim. quando retornar, né, dependendo da forma que retornar isso depois, pode haver mais demissões ainda, né? Então é um cenário assim muito preocupante e a gente precisa aí estar voltado, né, a essas medidas aí, preocupados com essa situação para poder ver o que a gente pode estar fazendo para reverter esse quadro, né? A gente estava aí os empresários estavam nas empresas aí fechando negócios, apertando a mão, abraçando, fechando negócios aí com as empresas, traçando metas, treinando empregados, contratando empregados. E aí, há um pouco mais de um mês, né, veio aí toda essa situação, né? De repente, somos desafiados, né? Veio aí a pandemia, muita incerteza, muito assim, o isolamento social, incerteza jurídica. Nós temos hoje uma grande incerteza jurídica aí, muita coisa acontecendo, a gente não sabe o que vai acontecer até juridicamente nas medidas que estão sendo instituídas pelo governo. É trabalho home office, né, quarentena. Então, tudo isso mudou muito, né, esse cenário nosso aí de antes da pandemia, né? Então, a gente está lutando aí para sobreviver. As empresas estão utilizando recursos próprios,
algumas empresas que tinham algum recurso está se esgotando, né? Às vezes um pouco recurso que tinha. Tem muitas empresas aproveitando aí a linha de crédito que o governo está liberando sobre folha de pagamento, capital de giro, né? Está pegando esse empréstimo também que pode ajudar num certo período, né? Não é uma solução, mas é um certo período, mas de todo caso ajuda, né? Também está ajudando muito. É E curto as medidas prazo, né? provisórias. E as medidas provisórias que também saíram aí para ajudar um pouco essa relação das empresas com os empregados, né? Nós vamos ver várias medidas que mudaram, que estão ajudando aí. O governo está entrando com essa ajuda emergencial, não só essa ajuda emergencial para as famílias aí, para o desempregado, mas para quem está empregado também, que as empresas estão suspendendo o contrato. O governo também está dando essa ajuda, né? E as empresas estão se virando com isso. As decisões estão difíceis, Léo. Como tá difícil as decisões? São decisões assim com riscos, né? Sim. Mas as empresas estão aí se virando como pode, né? Mas se É Deus porque quiser, nós vamos estar. Pode falar. sim, é porque às vezes, só para complementar o que você falou, às vezes as pessoas têm uma visão errada, muito errada dos empresários, né? Na visão popular de quem não tem uma empresa ou nunca empreendeu, acha que todos os empresários têm muito dinheiro guardado, né? Tem uma gordura maior para queimar, mas a gente sabe que a grande maioria, né, dos empresários pequenos, dos microempresários, são pessoas que dependem desse giro do comércio, né, para estar mantendo seus negócios, né, André? Com Há certeza. essa. A sobrevivência dos empresários também é a empresa, né? E nesse momento agora que nós estamos vivendo aí, muito difícil, né? Eles não estão tendo como sobreviver e tendo pessoas, né, empregados, vários empregados também que dependem, famílias inteiras aí que dependem do emprego que tem, né? Então você vê os médicos salvando as pessoas, né, cuidando das pessoas e os empresários aí vão ter que cuidar das empresas, do emprego das pessoas, né? Então aí Sim, é uma atitude nobre, né? Os empresários vão ter que estar aí salvando a vida também, os empregos das pessoas, né? E eu acho que a mentalidade é essa. Os empresários nesse momento não estão pensando em lucros, né? Estão pensando em sobreviver. Então sim, é uma luta assim, a luta contra um inimigo invisível, né? é Mas a verdade. gente está aí e os empresários estão tomando as medidas necessárias aí para sobreviverem a tudo isso aí. Sim. Dentro dessa perspectiva, André, eu queria te fazer uma pergunta. Será que nós podemos esperar o fechamento de muitas empresas, né, de micro e pequeno porte por conta dessa crise que nos assola? Como a gente estava falando, né? Essas empresas geralmente são as que têm menos capital guardado para passar por crises. Como é que você avalia esse pós-pandemia para essas pequenas e microempresas? Olha, Léo, eu tenho conversado com bastante empresários, né? Bastante empresas que estão tendo essa dificuldade aí. E com todas essas mudanças, né? São muitas mudanças, muita incerteza do que vai acontecer, se a empresa vai sobreviver ou não, né? Sim, E, infelizmente, a gente está fazendo o possível e o impossível, né? Os empresários estão aí fazendo aí, colocando a mão na massa, né? Trabalhando dobrado, tentando articular alguma coisa, se reinventando, né? Nesse meio aí. É muito importante isso, né? Que os empresários hoje não pensem assim, vou esperar passar tudo isso aí para ver o que, que eu vou fazer, né? Então é importante que o empresário hoje tome a sua decisão, verifique as medidas que podem ser tomadas na empresa, né? Porque é uma dificuldade muito grande. Muitas empresas hoje estão sem capitais de giro nenhum. Tem muitas empresas que não vão conseguir linha de crédito que os bancos estão oferecendo. Tem algumas medidas que o governo está oferecendo aí, questão de redução, de suspensão de contrato também, que não vão ser suficientes, né? Então, assim, infelizmente, nós contadores, é, empresários, estamos aí fazendo o possível e o impossível para a gente manter as nossas empresas, né? Cuidando da vida das nossas empresas, para que não seja um caos maior ainda,
porque se muitas empresas fecharem, vão ser muitos desempregos e a situação tende a piorar, né? Não Sim. só a questão da pandemia, mas a crise econômica também nos preocupa muito e a gente precisa, infelizmente, é uma coisa assim, a gente não quer ser pessimista nessa hora, né? A gente sempre quer acreditar assim que nós vamos conseguir, que nós vamos sair dessa, nós vamos sobreviver. Mas a gente sabe que, infelizmente, algumas empresas que já estavam com dificuldade, né? E com essa crise toda aí, infelizmente, não vão conseguir sobreviver a tudo isso. Maravilha. Dentro disso também que a gente estava falando, né, dessas ajudas que estão vindo da esfera do governo, né, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre as medidas que o governo tem feito, né, para ajudar as empresas, para a gente poder falar um pouco mais sobre essas medidas. Sim, então. Léo, olha só, a gente tem passado dias aí, os nossos contadores aí, empresários, né? As medidas, assim, nós estamos dormindo com uma medida e acordando com outra. Né? Tá, assim, são bastante medidas. Eu vou falar hoje aqui especificamente, mais a que atinge diretamente o emprego, né? Sim, São duas medidas, além de outras medidas aí, né? O governo prorrogou o prazo do Simples Nacional, que é um imposto que é pago federal, prorrogou aí o INSS, a parte patronal também prorrogou, né? Aí vem a medida 927 também prorrogando o FGTS. Então as sim, empresas não vão precisar de pagar neste momento o FGTS no mês de março, abril e maio, né? Elas vão poder parcelar isso. Então, o fundo de garantia que elas deveriam pagar agora, elas vão pagar só a partir de julho, né? Vão pagar em 6 parcelas de julho a dezembro. Foi uma medida para ajudar aí na preservação dos empregos, né? Essa medida também vem trazendo sobre teletrabalho, né? O trabalho home office, que as empresas podem trocar, né? A forma de trabalho hoje, que é uma forma presencial, para o home office, as pessoas trabalharem em casa, criando uma estrutura, né? Tem que fazer um acordo com o empregado 2 dias antes, tem que comunicar essa mudança para home office, antecipação de férias, inclusive, Léo, férias futuras, as empresas podem estar antecipando férias, aqueles funcionários que não podem, que já tiraram férias, que não têm período vencidos, as empresas podem estar antecipando essas férias individuais e coletivas. Né? Então, pode ser umas férias coletivas ou individuais. Desde que o empregador comunique 2 dias antes, de antecedência, dê o comunicado das férias, do dia das férias, né? A quantidade de dias que eles vão tirar de férias. sim, Se for férias coletivas, os empregados não precisam comunicar ao Ministério da Economia, né? Que antes precisava comunicar 15 dias antes. O Ministério da Economia e o sindicato não precisa mais. Então, ele pode estar fazendo as férias coletivas sem essa comunicação. E o feriado. A gente pode estar antecipando feriado. Tá? Então, os feriados não religiosos, as empresas podem estar antecipando para esse período de pandemia. Então, as pessoas vão ficar em casa, mas sabendo que os feriados tais, né, que tem que fazer um acordo, definindo quais são os feriados, eles irão e vão trabalhar nesses feriados. Então, é uma situação também que pode estar ajudando de alguma forma. E o banco de horas. Esse período que as pessoas estão em casa, né, que precisam ficar, isolamento social, que precisam estar em casa, né, é um apelo muito grande aí, os médicos estão fazendo, os profissionais da saúde, e realmente é preciso, né, todos os cuidados aí, das máscaras e tudo, esse isolamento que as empresas estão fechadas, né, sim. então pode estar fazendo banco de horas. Então, esse período, as empresas podem deixar os funcionários em casa e quando retornarem vão ter 180 meses, 18 meses, quer dizer, 18 meses para compensar 2 horas por dia esses dias que ele ficou em casa. E tem uma outra medida provisória, que é a 936, que é a que mais está sendo utilizada, né? Que as empresas podem utilizar, reduzir a jornada de trabalho e o salário do funcionário. Então, as empresas podem tomar essa medida. Pode reduzir 25%, 50% ou 70% a jornada do funcionário e também o salário.
Então, aquele funcionário que trabalha 8 horas, vai reduzir 25%, ele vai poder trabalhar só 6 horas e vai reduzir O também salário. o salário dele. Aquele que pode reduzir 50%, reduz 50% a jornada e 50% o salário. O que vai acontecer com essa redução? Então, se eu na empresa tenho um funcionário, eu vou reduzir 50% o salário dele e 50% a jornada, esses 50% eu pago, os outros 50% que eu reduzi, o governo vai pagar uma ajuda emergencial. Essa ajuda emergencial, ela tem como base o seguro-desemprego. Então, as pessoas vão, desses 50% que o governo vai pagar, elas não vão receber a totalidade, né? Vai haver uma perda aí do empregado, porque ele vai pagar em torno de 80%, né? Porque tem uma tabela de acordo com o salário, né? Até 1.599 ele vai ganhar 80% dessa redução. E também tem a suspensão. As empresas, como estão fechadas, os funcionários não estão trabalhando. Uma outra medida também que está ajudando muitas empresas, né, é que você pode suspender o contrato de trabalho dos empregados e o governo vai pagar a totalidade do salário do funcionário, né? Mas essa totalidade, assim, vai pagar também com base no seguro-desemprego. Então, se a pessoa ganha até 1.599, deixa eu, 599,62 centavos, né? Ele vai pagar lá 80% do salário da pessoa nesse período. A empresa tem que garantir todos os benefícios, né? Se eu dou algum benefício como plano de saúde, eu tenho que manter. Se eu dou. Tem muito questionamento sobre isso, né? A questão do vale alimentação, vale refeição, né? No meu entendimento, entendo que a empresa tem que manter. Né? Então, todos os benefícios que o funcionário recebe no trabalho dele, a empresa deve manter, porque o governo só vai cobrir a parte do salário, né, que vai dar uma ajuda emergencial, que também vai haver uma perda, mas é uma ajuda tanto para a empresa como para o empregado, né, não ficar desamparado aí neste momento aí. Essas duas opções, né, tanto a redução como a suspensão, tem que haver um acordo. As empresas têm que fazer um acordo 2 dias antes de iniciar o acordo e as empresas têm 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia, né, que está fazendo essa redução ou o acordo de suspensão. Então, tudo isso que eu falei, né, a gente, assim, os empresários estão ouvindo todo mundo, estão ouvindo os amigos, estão ouvindo os sindicatos, estão ouvindo o que o governo está dizendo, está ouvindo o contador, né? É importante sempre os empresários validarem tudo aquilo que eles estão ouvindo com o seu contador, né, que é o contador que vai ajudar ele a fechar e a tomar a decisão dele. E, assim, um alerta que eu faço, assim, nem sempre o que é bom para uma empresa vai ser bom para outra empresa, né? Então, a gente precisa analisar o conjunto, a empresa precisa analisar o que vai ser melhor para ela, né? Aí eu vou dar umas férias, eu vou antecipar umas férias do meu funcionário. Tem funcionário meu que tem férias vencidas, vou aproveitar para dar as férias nesse período, né? Ah, na minha empresa eu vou fazer uma suspensão. Tem empresas tipo restaurante que está em delivery, está com uma jornada reduzida, eu posso reduzir a jornada do funcionário. Então, cada empresa vai tomar a sua decisão, cada empresa vai ter vai articular ali da forma que for melhor para a sua empresa, né? Então, assim, as empresas não podem estar saindo, tomando as medidas sem pensar, porque pode pagar um preço alto por isso, né? Então, são Até decisões por, difíceis, mas até por decisões conta disso, precisas, né? eles, até por conta do que você estava falando, eu acho que foi dada essas opções, né? Várias opções para que as empresas vissem qual se adequa melhor, né, à realidade Sim, dela. sim. E você Aham. acha, André, que essas medidas, pelo que você tem visto, né, dos seus clientes, dos empresários que estão implementando essas medidas do governo, você acha que tem surtido efeito, tem tido um efeito positivo? Qual a avaliação que você faz dessas medidas até agora? É assim, tem surtido um efeito, né? Não são suficientes, né?
porque a empresa tem outras necessidades também, né? Assim, você levar o faturamento de uma empresa a zero, né? Você tem aluguel, você tem imposto, você tem outras obrigações, né, que você tem que cumprir na empresa, né? Não só os empregados. Essas medidas que eu falei é para manter o emprego, né? Pelo menos por um período. As reduções, ela podem ser só por 90 dias e a suspensão por 60 dias, né? E a gente hoje tem uma incerteza do que vai ser, se nós vamos terminar isso daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, nós não temos essa certeza, né? A gente espera o mais rápido possível que isso acabe, né? Mas, assim, para a manutenção do emprego, está sendo, sim, bem aceito, né? As empresas estão aderindo a esses programas aí, essas situações. Está gerando para a gente uma incerteza também, porque nós estamos comunicando o Ministério da Economia e já há um certo tempo aí, vamos supor assim, eu tenho comunicações desde o dia 10 que até hoje não processou, então a gente está gerando uma incerteza também. Vai haver um atraso no pagamento dos funcionários. A gente acredita que no quinto dia útil a empresa vai arcar lá com 50% que ela reduziu, né, que o funcionário trabalhou, ou vai arcar lá com 70%, né, com 25%, com 75%. Mas os 25%, 50% ou 70% que ficou para o governo pagar, nós não sabemos, né? Porque ele fala lá em 30 dias o pagamento. Então, provavelmente vai haver um atraso aí. Isso nos preocupa muito, né? Os empresários estão preocupados com isso, porque os funcionários estão acostumados a receber no dia correto, até o quinto dia útil, e vai haver esse atraso, né? E as empresas talvez vão ter que verificar o que pode fazer mais para ajudar nessa questão. Então, é bem complicado, né? As mudanças estão acontecendo muito rápido e foram medidas tomadas muito rápidas e a gente ainda não sabe, né, como vai ser o pagamento, se vai atrasar, se vai vir, né, a contendo aí para poder suprir as necessidades dos empregados também. É E fora verdade. que os empregados estão bem apreensivos, né? As pessoas que estão com o contrato em caso suspenso não sabem como vai ser a sua sobrevivência daqui a 2 meses, né? Que a Tem essa suspensão vai até incerteza. 2 meses. Então, é um momento de incerteza jurídica muito grande, um momento de tomada de decisão, né? Que, infelizmente, está afetando a todos. Conforme Tem uma você outra havia medida falado. também, Sim, pode falar. tem uma, Pode falar. tem outra medida também, Léo, que eu queria Sim. alertar, que é a linha de crédito, né? Ah, sim. Então, de todas essas medidas que eu falei aí anteriormente, tá acontecendo aí a linha de crédito que o governo está disponibilizando, né, para financiamento da folha de pagamento. Então, assim, a empresa tem que se atentar, por exemplo, se eu vou fazer uma suspensão, eu vou suspender os funcionários, eu não vou poder pegar essa linha de crédito, né? Essa linha de crédito é um dinheiro, é um financiamento que é feito pelo banco, né, financiado, e que vai direto para a conta dos funcionários e vai fazer o pagamento nesse período. Porque a suspensão, a gente tem que tomar um cuidado, tanto a suspensão quanto a redução, que os funcionários têm uma estabilidade. Então, às vezes, eu vou dar uma suspensão de 2 meses para o meu empregado, e daqui a 2 meses, o meu funcionário retorna. Eu não sei qual é a minha condição lá na frente, daqui a 2 meses. Se eu tiver uma condição legal e puder levar por um tempo aí, né, e conseguir recuperar a minha empresa, tudo bem, né? Mas se eu tiver que fazer alguma demissão, o funcionário tem estabilidade, eu não vou poder demiti-lo. Então, se eu reduzir 25%, e ele ficou lá 2 meses na minha empresa com essa redução, ele vai ter uma estabilidade mais 2 meses quando ele retorna. E aí eu vou ter que pagar 50% se eu tiver que demitir, além de todas as indenizações dele, a empresa vai ter que pagar 50% do período de estabilidade. Se eu reduzir 70%, eu vou ter que pagar 100%, né, da estabilidade. Se ele tem estabilidade de 2 meses, além de toda a indenização, eu tenho que pagar mais a estabilidade de 2 meses, ou seja, pagar o salário dele mais 2 meses.
Então, assim, são medidas que as empresas precisam pensar, né, e tomar a decisão correta para poder dar continuidade aí à sobrevivência das empresas, né? Então, assim, Então, essas questões aí que eu queria alertar sobre as medidas, maravilha. ok? Perfeitamente, André. Como você mesmo havia falado, os contadores têm exercido um papel muito importante nessa crise, né, junto aos empresários, auxiliando, né, como você mesmo disse, a cada dia sai uma medida nova, então os contadores estão prestando um serviço excelente junto aos empresários. Mas tem a parte também, que é uma parte que os contadores fazem, que eu acho que é a parte pior assim da profissão, que principalmente você que lida com o departamento pessoal, que é lidar com essas demissões, né, que tem sido muito recorrentes nesse período. Eu queria que você falasse para mim como está sendo, né, para você estar lidando com essas demissões nesse período. Eu acho que caiu o sinal aqui. Só um minutinho. Vocês estão conseguindo me ouvir? André, voltou? Tinha, Voltou. tinha caído o sinal aqui. Tranquilo, Só tranquilo. repetir aqui a pergunta para você. Eu falei que os contadores estão na linha de frente, junto com empresários, exercendo um trabalho de excelência, né? Junto com empresários, Aham. medidas provisórias saindo toda hora. E aí eu queria saber que tem essa parte chata do trabalho, que é lidar com as demissões, né? A contabilidade tem uma parte do departamento pessoal que fica responsável por fazer esse serviço também. E eu queria saber como está sendo para vocês lidar com tantas demissões nesse período, né? Já que a sua área é o departamento pessoal. Né? Como é que está sendo esse Olha, período? olha só, como a gente vai falar aí sobre os contadores, né? Dia 25 agora é dia do contador. Queria aí parabenizar todos os contadores aí que estão assistindo a gente aí, né? São mais de 514 mil contadores no Brasil, né? E a gente Parabéns. está nessa luta aí, né? E a gente lidar com essas demissões é muito difícil para a gente. Os nossos clientes, né? Muitas das vezes solicitam empregados para a gente. Às vezes os empregados que estão sendo demitidos são pessoas que nós indicamos, né? A gente cria um relacionamento muito próximo dos funcionários das empresas, que são os funcionários das empresas que vão até a contabilidade para levar documento, para tirar alguma dúvida sobre alguma legislação, algum assunto. Então, muitas das vezes, são os empregados das empresas que têm relacionamento próximo com a gente, que estão sendo demitidos, né? Então, isso para a gente, assim, é muito ruim, né? É muito difícil nesse momento para a gente também na contabilidade. Tem sido, assim, um trabalho muito árduo pelo departamento pessoal, né? Com todas essas medidas aí, a gente está tendo que acompanhar, está tendo que orientar os clientes. Nós estamos orientando as empresas o máximo que a gente pode, né? Porque para acolher as medidas em vez de demitir, né, eu acho que os contadores em geral aí estão tomando essa decisão. As empresas também não podem desfazer toda a sua estrutura. A empresa hoje que vinha fechando negócio, vinha, né, traçando metas junto com os funcionários, junto com os colaboradores ali que estavam somando junto com a empresa também não pode agora desfazer desses profissionais, né? Então é preciso assim ter muita cautela e para poder a gente tomar as decisões corretas, né? Eu vejo assim que os contadores e empresários vão tão se unindo, né? E a gente assim tem até uma mensagem aqui para passar para os contadores, né? Que juntos vamos evitar o máximo o fechamento de empresas e as demissões. Não vamos salvar todos, mas cada empresa salva, cada emprego salvo valerá a pena. Então eu Isso escrevi aí. essa mensagem para ler aqui para você em determinado momento, né? E é isso que eu quero dizer, né? Que juntos nós vamos salvar as empresas, os contadores e empresários, vamos salvar as empresas. A gente sabe que não vamos salvar todos, né? Mas a cada emprego que a gente conseguir salvar, vai ser aí uma vitória para a gente. Com certeza, André. Eu queria te perguntar também a respeito do seguinte.
se há algum panorama de reabertura das empresas, né, fechadas e de retorno às atividades econômicas paralisadas aqui em Volta Redonda. Se você vê alguma É, perspectiva. sim, Volta Redonda, né, o nosso prefeito, né, ele tem aí tomado as medidas e ele está, assim, bem engessado aí com relação ao Ministério Público, né, a gente vê aí pelas notícias aí, não tem, assim, uma perspectiva de abertura, né, não se sabe ainda. Os restaurantes estão funcionando só com delivery, né, a questão, o Ministério Público está exigindo alguns requisitos aí da prefeitura, algumas obrigatoriedades para que ele abra exceções para que Volta Redonda volte ao normal, né? Termine aí o isolamento social, que são elas, né? Que não pode, que não aumente casos suspeitos em 5% a cada 2 dias. Então, a cada 2 dias não pode aumentar em 5% os casos suspeitos. A capacidade de leito não pode passar de 70% de ocupação. A UTI não pode ter mais que 50% de ocupação, né? E o uso obrigatório de máscaras na rua. Então a gente vê assim que é uma dificuldade muito grande, a população precisa colaborar, né, com a utilização de máscaras. A gente vê aí quando a gente sai na rua, que a gente sai para alguma necessidade, a gente vê as pessoas sem máscaras, as pessoas dentro dos supermercados aí sem máscara. Então assim, é preciso que a população contribua, né, faça a sua parte para que a gente consiga, com isolamento social, com o uso de máscara, né, não aumentar em 5% os casos suspeitos, não ocupar mais de 70%, né, da capacidade dos leitos, e a UTI não passa de 50% da ocupação para que a gente possa voltar ao normal. Então, essas foram aí orientações que foram dadas até hoje aí com o prefeito, né? Então, assim, não tem ainda uma data para se retornar, mas a gente espera o CDL, a CIAP, né? Os empresários têm feito aí, se mobilizando na cidade para ajudar no que for preciso, distribuindo máscaras, ajudando, né, no hospital aí, emergencial aí lá no Paulino, né? Então, assim, os empresários têm feito o possível e o impossível aí para poder retomar tudo isso, né, e voltar à normalidade, ajudando aí na sociedade aí no que é preciso, né? E vamos ver, Sim. né? A gente espera que o mais rápido possível isso volte aí ao normal, a gente volte às nossas atividades, né? Por quê? Porque precisa voltar rápido. Porque quando voltar, não vai ser, ainda vai se demorar a voltar a uma normalidade, né? Então a gente precisa que isso aconteça, né? Para que a gente possa recuperando aos poucos os nossos empregos, as nossas empresas, né? Para que a gente possa sobreviver. É, Então é umas eu até informações, coloco né? assim, eu coloco assim até esse posicionamento, por exemplo, que a gente está falando aqui de emprego, né? Mas a gente também não pode esquecer que além dos empregados, né, e dos empresários que estão passando por essa situação complicada, a gente tem também a Uhum. questão dos autônomos, né? Os autônomos Sim, hoje sim. estão numa situação também de penúria muito grande, né? Nesse mesmo sentido. Você vê assim que direto ou indiretamente, né? Cada empregado envolve também a família, né? Que depende daquela remuneração. Então, assim, uma empresa aberta, ela movimenta muitas coisas, não só os empregados, né? Mas tem os serviços paralelos, né? As prestações de serviço entre outras empresas, as negociações de uma empresa com a outra. Então, assim, realmente a gente, não só os empregados, mas os empresários. A gente pensa assim, os empresários também sobrevivem da empresa, né? É mais uma família ali que precisa sobreviver do lucro daquela empresa, né? Então, assim, bastante preocupante, né? Essa demora e esse distanciamento aí, né? Que a gente vai, essa incerteza, né?
nós não Eu temos de vejo quando vai que voltar. eu vejo que a gente, quem é empresário e quem é autônomo, eu também sou corretor de imóveis, né? Sou autônomo. Então a gente vê que a gente está hoje numa situação completamente nova, né, sui generis, e a gente vê uma situação que nós estamos num relógio, né, lutando contra o tempo, porque a economia ela tem que voltar a girar, mas nós precisamos vencer esse inimigo invisível, como você falou. Mas a empresa ela tem também aquele cronômetro, né? Igual nós falamos, que ainda tem um pouquinho ainda de capital, está tentando segurar do jeito que pode, mas vai chegar um momento que a situação vai se tornar insustentável, Com certeza, infelizmente. né? Uhum. Dentro E a disso, linha de André, crédito, né? Por sim, mais que você pegue um dinheiro emprestado no banco, você tem que pagar, né? Então, exatamente. assim, ele vai te ajudar agora, nesse momento, mas e aí, né? A Você economia está vai empurrando o aquecer o problema para suficiente frente. para você pagar esse empréstimo, né? Então, ou você está prolongando um pouco mais aí, né, o fechamento da empresa ou uma crise maior, né? Então, assim, então, quanto Exatamente. antes a gente puder voltar, seria bom, né? Certeza, André. E nesse prisma, eu queria que você falasse o seguinte: você, com esses anos todos, né, de experiência que você tem, você falou que são 27 anos de contabilidade, né? Sim. Então você já tem bastante conhecimento, expertise nessa área. Eu queria que você falasse para a gente quais são os conselhos que você deixa para os empresários e empregados que nos assistem agora. Os conselhos para a gente poder suportar nessa crise e, se Deus quiser, né, virem dias melhores para nós. O conselho que eu deixo para os empresários que não é o momento de desesperar, tá? Nós temos que ter cuidado nas decisões, agir com responsabilidade, né? Saber que a gente tem uma responsabilidade muito grande, que temos um problema enorme em nossas mãos, né? Precisamos validar tudo aquilo que nós vamos fazer com o nosso contador, né? Então o empresário precisa validar isso com o contador dele e verificar qual a melhor medida para a minha empresa, né? Isso que ele precisa de ver. Não é ficar assim, fugindo do problema. Ah, vou esperar a pandemia passar para ver o que, que eu vou decidir. Não. A hora de decidir agora é partir para cima, é trabalhar dobrado, né? A gente vê aí que tem empresas se reinventando. Eu tenho um cliente que é uma gráfica, né? E neste momento de crise ele está fabricando máscara. Então, assim, incentivando as pessoas a comprarem, a doar essa máscara. Então, ele está ali, linha de frente, tentando sobreviver. Empresas de restaurantes que não tinham delivery, que implementaram o delivery e estão tentando sobreviver, né? Eu tenho clientes de restaurantes que só abriam à noite, passaram a abrir de dia, servindo almoço, de dia e à noite para poder servir delivery. Então, a gente precisa se reinventar, precisa partir para cima, não podemos ficar de braços cruzados. Acho que travou a imagem. Vou esperar um pouquinho para ver se volta. Acho que a transmissão dele está instável. Você está me ouvindo, André? Acho que agora voltou. Voltou, deu uma caidinha, mas voltou agora. Tô te vendo. Agora Tem voltou. muita gente Tem muita gente perto da sua casa aí jogando, né? A rede está cheia. Tá cheio. E para os empregados, eu queria assim dar um conselho, né? Você falar o seguinte, que é o momento para aproveitar para estudar, para aprimorar na sua profissão, né? Porque depois que acabar essa pandemia, acabar, voltar à normalidade, vai ter muita oferta no mercado, né? Então, assim, vamos aproveitar aí para estudar nesse momento e correr atrás do nosso prejuízo aí, né? Aprimorar nas nossas áreas ou aprender novos trabalhos, né? Tem muitos cursos bons aí na internet, online. Tentar aí estudar e aprimorar na sua área aí para que você volte melhor, né? No que você estava antes da pandemia. Maravilha, André.
E chegando, Deu a para gente ouvir, está Léo? chegando aqui já Parece que no sumiu finzinho. aí. Estou conseguindo te ouvir agora. Tá agarrando um pouquinho, mas eu estou É. te ouvindo. A parte do empregado você ouviu? E ouvi sim, que o Tá empregado ok. ele tem que estar sempre estudando, né, para se aprimorar, que o mercado de trabalho daqui a pouco vai retornar, né, e a pessoa tem que estar pronta, né, para esses novos Aham. desafios. André, eu estou sempre pedindo, como a gente está encaminhando agora para o final da live, eu sempre estou pedindo para meus convidados dicas culturais. Pode ser a recomendação de um livro, filme, série, algo que você goste e que você gostaria de compartilhar com a gente. Já que há esse momento de isolamento social, nada melhor do que uma dica cultural, né, para as pessoas aproveitarem esse momento em casa, né? Então, Sim. eu queria saber quais são suas dicas culturais. Então, na pandemia aí, né, eu sou assim, eu tenho assistido bastante filmes aqui, né? Então a gente tem visto aqui os filmes como tem contribuído para a reflexão. Nós estamos vivendo num momento aí que a gente precisa refletir a nossa vida, né, como família, como pessoa, né, como a gente é, como um ser humano, né? A gente precisa às vezes estar tendo bastante reflexões, né? Então eu tenho visto bastante filmes aqui e tem alguns filmes assim que têm me ensinado muito, né? Eu vi um filme esses dias aí, é O Poço, muito, muito pesado o filme, né? Mas é um Eu filme vi. assim bastante reflexivo, né? E tem outros aqui, se eu lembrar aqui, eu vou estar passando aqui e vou dando umas dicas aí, tá bom? Sim. E os livros, né? Bom, pode falar, Léo. Não, eu ia só falar para você que esse O Poço, ele é um filme muito bom e ele é muito reflexivo, porque se você for parar Sim, para fazer uma reflexão profunda dele, você vê que ele discute a sociedade inteira, né? Muito bom. Tá na Netflix, né, se não me engano, não é isso? tá na Tá na Net... Netflix. O segredo o milagre da Cela 7 também, Mas né? eu não vi, Uma mas todo história mundo fala bem. maravilhosa. Todo mundo fala É um muito filme bem. assim legal, que vale a pena a gente estar assistindo aí, né? E que a gente possa assistir os filmes e refletir, né? O que que esse filme pode somar na minha vida, pode somar, me ajudar a melhorar, né? A ser melhor aí para as pessoas, para minha família, né? É um momento assim que as pessoas hoje estavam precisando disso, talvez, né? A gente estava num mundo assim de muita correria, sem tempo para nada, sem tempo para refletir nada, né? A gente estava tocando a nossa vida e de repente tudo que era prioridade passou a não ser mais, né? E a gente talvez precisava, né? De estar aí, precisava desse tempo para nossa vida, para refletir e ser melhor. A gente tem Verdade. que procurar ser cada dia melhor, né? Então, Verdade. acho que esse tempo de E isolamento não pode ser em vão, né? o Brasil tem muito disso. A gente vê através das tragédias que já tiveram, Brumadinho, outras coisas, né? E agora uma situação global. O que eu gosto de ver é que nessas situações as pessoas refletem mais e você vê uma explosão de solidariedade, sabe? É muito bonito ver. Você vê as pessoas se ajudando, pessoas doando, né? Às vezes a pessoa não tem E, quase nada, mas ela doa sangue, por exemplo, né, que é uma coisa que nós temos no nosso corpo, que a gente pode dispor, né, para doação. Então, as pessoas, de certa forma, elas vão se tornando mais solidárias, né, André? E esse momento, mais do que nunca, né, que as pessoas estão perdendo seus empregos, que a gente está com esse risco desse inimigo invisível, é muito bom ouvir uma palavra, sabe, de solidariedade, uma mensagem positiva e aprender. Eu acho que ocupar a nossa mente, por isso que eu até criei esse projeto Saber, que eu estava no momento ocioso, não podendo trabalhar, não podendo estudar, eu falei, vamos aprender. E aí chamei uns meus amigos, né, profissionais, para que nós possamos aprender juntos. Eu gostaria imensamente de agradecer a todos que assistiram aqui a nossa live. Queria falar que depois dessa live, ela vai ficar disponível 24 horas aqui no Instagram e depois ela vai para a nossa página no Facebook. Peço para que vocês curtam lá, acompanhem as próximas lives, as lives que já foram.
É só você pesquisar lá no Facebook, na lupinha você vai digitar @projeto para saber. Quando você digitar @projeto para saber, já vai aparecer a página. É só curtir que depois a live vai estar lá. Tá bom? Agradeço a todo mundo, agradeço ao André e deixo agora para que ele faça a sua despedida aí de todo mundo. Tá bom, André? Muito obrigado. Agradeço de coração. Léo, eu que agradeço, parabenizo você pelo projeto aí, né, que você possa, Deus possa iluminar a sua vida aí, possa dar continuidade nesse projeto maravilhoso aí, né, que está sendo muito útil para a sociedade aí. Eu acho que informação, né, é muito bom e a gente possa dar continuidade aí. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho, né, nesse Muito, projeto contribuiu seu muito. aí. Tamo junto aí, se precisar, só chamar, né? Precisar aí, as pessoas que estão nos assistindo aí, tiver alguma dúvida, pode nos procurar aí, para a gente estar conversando, bater um papo também e estar contribuindo um pouquinho, né? Acho que é isso. Cada um contribuindo um pouquinho, né? Nós vamos, um pouquinho que a gente fizer, a gente vai ajudando aí a muitas pessoas, né? E para a gente fechar essa live aqui, eu vou deixar uma frase de Santo Agostinho, que eu já falei, mas eu sempre gosto de relembrá-la, que é a seguinte: enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Um grande É isso abraço, aí. fiquem todos com Deus. Um Um abraço, abraço, André. Léo. Tudo Obrigado. bom? Um abraço para todos Valeu. aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.